Bem-vindos ao canal RimTube, e hoje nós vamos falar de um exame super importante que é a creatinina. Eu vou dizer para você que ele não é o único exame que vai nortear o nefrologista. Muita gente chega com creatina alterada e mais nenhuma alteração dos outros exames, desesperada. E, na maioria das vezes, essa pessoa não precisa estar desesperada, porque creatinina não é tudo. A gente analisa a creatinina, a gente analisa o exame de urina, a gente analisa o ultrassom, e às vezes a creatinina traz resultados falsos. Aí a gente abre mão de outros métodos de aferir a taxa de função renal, que é isso que eu vou falar com você. Creatina não é tudo. Se a gente tem dúvida, a gente tem que abrir mão, usar outras ferramentas, outras armas, para dizer quantos por cento o rim está funcionando. Vamos lá então para o vídeo. Gente, eu tenho recebido pacientes com creatinina de 1,3, 1,4, 1,5. Pessoas jovens, sem hipertensão, sem diabetes, sem fatores de risco para doença renal, sem história familiar. E essas pessoas estão desesperadas. Eu também ficaria desesperado. Tá? Quando você faz o exame de sangue, creatina de 1,4, 1,5, o rim funcionando 60%. Tá? E o certo é funcionar acima de 90%. Então a gente fica muito preocupado, eu dou razão. Essas pessoas precisam procurar um atendimento, tá? Mas nem sempre essa creatinina elevada é sinal de doença. Por quê? Porque a creatinina é um marcador que tem as suas falhas, tem os seus defeitos. Embora na ciência moderna a gente ainda não tem nenhum marcador melhor do que a creatinina, a gente tem que saber que ela também tem seus problemas, tem seus erros, seus vieses, tá? Então, pessoas com muita massa muscular. Então, para a sua idade, para o seu sexo, você é uma mulher, você é um homem que tem muita massa muscular, você malha todo dia. Você tem muito músculo. Não precisa ser bombado também, tá? Não precisa ser aquele cara dobrado, que nem eu, uma brincadeira. Mas não precisa ser um cara que você vê que está inchado, cheio de músculo. Não, às vezes uma pessoa que tem muita massa muscular, mas ela não está naquele hipertrofia tão importante. E ainda assim ela tem uma quantidade de massa muscular maior para pessoas do seu sexo da sua altura. Como? A creatinina, ela aumenta em pessoas que têm muita massa muscular. Esse resultado pode vir um pouquinho aumentado e isso não ser doença renal. Eu fico bem tranquilo quando essas pessoas que chegam com a creatina limítrofe de 1,4, 1,5, elas, ou seja, uma creatina um pouco aumentada, não muito, e que elas não têm problema de fatores de risco para a doença renal, pressão alta, diabetes, história familiar, pedra nos rins, infecção urinária de repetição. Então elas não têm os maiores causadores de doença renal. Bom, se não tem, será que tem doença renal? Ainda assim pode ter, pode, mas é mais difícil. Aí você pega e abre um exame de urina. Abriu lá, olhou. O exame de urina não tem sangue na urina, não tem perda de proteína, principalmente perda de proteína, tá? Tanto no exame de sumário de urina como na pesquisa de proteína na urina. E você não observa proteína na urina. Vamos fazer ultrassom, né? Fazer ultrassom. Faz ultrassom, não tem nenhum problema. A morfologia, a forma do rim, no exame de imagem, seja ele ultrassom, tomografia, ressonância, é normal. Então, gente, provavelmente essa creatina alta talvez não está refletindo uma piora de função renal realmente dessa pessoa. Talvez essa creatina pouco aumentada seja porque ela tenha muita massa muscular, tá certo? Então, a gente tem que fazer outros exames para tirar esse viés. E aí o que a gente faz? Clearance de creatinina. Pega a creatinina, dosa no sangue, dosa numa urina de 24 horas. Aliás, eu tenho um vídeo aqui falando como é que colhe urina de 24 horas, porque é um exame meio chato, né? Não vou mentir. Mas ele traz informações importantes e nos ajuda a tirar um pouquinho esse viés da creatinina e massa muscular. Quando você faz esse exame de 24 horas, às vezes o que você repara, na grande maioria das vezes, a taxa de função de filtração glomerular dessa pessoa é de 115. É de 89, 90, 95, é normal, gente. Até às vezes eles hiperfiltram, certo? Bastante, a taxa de filtração é acima de 90. Por quê? Porque tem muita massa muscular, porque ele come muita proteína, porque às vezes ele está usando creatina, certo? Então, a creatina vem alta no sangue, mas no exame de 24 horas o clearance de creatina vem normal, até aumentado. Tá bom, mas eu não quero só fazer esse clearance, quero tirar de vez essa creatinina. Vamos fazer a cistatina C, certo? Seu médico vai conversar com você, provavelmente ele vai pedir esse exame, um exame de sangue,
que não tem muita alteração por conta. Não tem, na verdade, não tem muita não tem alteração, não tem relação com função com a massa muscular, certo? Então você pede a cistatina, se a cistatina CV é normal, aquela creatinina alta não refletia a doença renal crônica, tá certo? Tem também uma forma de você estimar a filtração glomerular pela cintilografia renal. Você faz um exame, parecendo uma tomografia, toma um contraste, e aí vai tirando várias fotos para saber como é que está a eliminação desse contraste pelo rim. O rim cora todo, né? Tá lá o rinzão, você toma no sangue, certo? Esse rim vai corar todo. Ao decorrer do tempo, ele vai excretando esse contraste, e aí a gente vai vendo que essa depuração vai sendo num tempo, e aí essas fotos vão mostrar como o rim está funcionando, tá? Se a cintilografia, certo, for normal, se a cistatina for normal, a creatina está alta, provavelmente essa creatinina não reflete bem para essa pessoa, para esse paciente, a sua taxa de filtração glomerular. Por isso eu digo e repito, creatinina não é tudo. Creatina é importante? Mas ela não é tudo. Precisa ser interpretada em um contexto, numa história clínica bem colhida, um exame físico bem feito, certo? E numa interpretação junto com outros exames complementares, tá certo? Quem sabe no futuro a gente não tem um marcador melhor do que os que a gente tem hoje e a gente possa dar diagnóstico com mais precisão, né, de doença renal crônica e de doença renal aguda também, com talvez novos marcadores que surjam com os estudos científicos que têm explodido nos últimos anos, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, encaminha para pessoas que vocês acham que pode trazer algum benefício, e se tiver alguma sugestão, coloca aqui nos comentários a sugestão de um vídeo para que eu possa gravar para você, tá certo? Não sumi, estou aqui, vamos continuar para frente e falando sobre temas relacionados à saúde geral, e em especial à saúde renal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.